Olá, meus irmãos, tudo bem? Olá a todos. Olá, minha, fala. Estamos aqui junto com o Miguelzinho hoje. Olá, meus irmãos, tudo bem? O capítulo 9 aqui diz assim: Moisés subiu para o monte. Então, irmãos, hoje a gente vai estudar o Lar Adventista e o capítulo, qual que é, mãe? Capítulo 27, Círculo Sagrado. Vamos lá, começar com a nossa leitura. Você acompanha aí quem tem o livro Lar Adventista, tá bom? É o Lar Cristão, né? Deveria ser um Lar Cristão porque serve para todos os cristãos, né? Na realidade, o Lar Adventista é para todo aquele que espera a volta de Jesus. Isso, né? Boa definição. E Adventista é aquele que espera a volta de Jesus. Todo mundo pode ser um adventista. Todo aquele que crê que Jesus vai voltar é um adventista. Amém. Há um círculo sagrado em torno de cada família, que deve ser preservado. Nenhuma outra pessoa tem o direito de entrar nesse círculo. Marido e esposa devem ser tudo um para o outro. A esposa não deve ter segredos que guarde do marido e o permita que outros conheçam. E o marido não deve igualmente ter segredos para com a esposa e torná-los conhecidos de outros. O coração da esposa deve ser a sepultura das faltas do marido. E o coração do marido a sepultura das faltas da esposa. Nunca devem, nenhum nem o outro, permitir gracejos à custa dos sentimentos do parceiro. Não devem jamais, marido ou mulher, quer por brincadeira ou por qualquer outro meio, queixar-se um do outro para outras pessoas, pois da prática frequente desta imprudência, o que pode parecer uma brincadeira perfeitamente inocente acabará em conflito entre ambos e talvez em afastamento. Tem-se-me mostrado que deve haver uma sagrada proteção em torno de toda a família. O círculo do lar deve ser considerado como um sagrado lugar, símbolo do céu, espelho em que nos refletir a nós mesmos. Podemos ter amigos e associações, mas na vida do lar, eles não devem interferir. Deve ter-se um forte senso de propriedade, experimentando-se sentimentos de tranquilidade, repouso e confiança. Duas coisas que eu queria destacar aqui é que uma é que as pessoas às vezes ficam contando segredos que tem entre os casais, coisas que é só entre casais, coisas íntimas, intimidades, né? Para outra pessoa. Para outra pessoa. Fulano faz isso, fulano aquilo, de intimidades. O círculo sagrado do lar deve ser só entre o círculo ali, só entre quatro paredes, e há coisas que nem os filhos precisam saber. Sim. É só entre o marido e a mulher mesmo. Sim. E outra coisa que destaca, você pode comentar também, é fazer piada em círculo de amigos, ficar fazendo piada do cônjuge, falando de um defeito. A minha esposa faz isso. E dá risada no defeito da esposa. Talvez a pessoa está dando risada ali também, mas por dentro, puxa, o coração tá me humilhando, tá chorando, né? Tá me destratando perante as pessoas. Isso é terrível, irmão. Isso vai minando o casamento, né? Aos poucos. É verdade. União, amor e paz. Façam os pais e mães solene promessa a Deus, a quem professam amar e obedecer, de que por sua graça não contenderão entre si, mas que em sua própria vida e temperamento manifestarão o espírito que desejam os filhos acariciem. Devem os pais ser cuidadosos em não permitir que o espírito de dissensão se insinue no lar, pois este é um dos instrumentos de Satanás para fazer sua impressão no caráter. Se os pais se empenharem pela unidade no lar, mediante o inculcar os princípios que governaram a vida de Cristo, a dissensão será expulsa e união e amor habitarão ali. Pais e filhos partilharão o dom do Espírito Santo. Lembrem-se, marido e mulher, que eles têm cargas bastante para levar, sem tornar a vida infeliz por permitir que sobrevenham diferenças. Os que dão lugar a pequenas diferenças convidam Satanás para dentro do lar. Os filhos contraem o espírito de contenda por ninharias. Agências do mal fazem sua parte em tornar pais e filhos desleais a Deus.
Embora possam surgir provas na vida matrimonial, marido e mulher devem guardar a alma no amor de Deus. O pai deve olhar a mãe de seus filhos como alguém merecedora de toda bondade, ternura e simpatia. Aí o texto, quer destacar só 3 linhas aqui, ó. Os filhos contraem espírito de contenda por ninharia. Agências do mal fazem sua parte em tornar os pais e filhos desleais a Deus. Então, por causa de ninharia, acontecem as contendas, né? E isso passa para os filhos também. Se os pais são rixosos, briguentos, né? Outra coisa que é importante, que aqui fala, né? Nas 3 últimas linhas desse parágrafo, desse tópico, o pai deve olhar a mãe de seus filhos como alguém merecedora de toda bondade, ternura e simpatia. Infelizmente, tem muitos homens que tratam a mulher como ela se fosse uma empregada, como se ela fosse uma criança, como se ele fosse superior a ela. E aí, assim, maltrata, trata como se fosse uma pessoa menos inteligente. E aí os filhos também contraem essa mesma atitude. E aí a mãe, ao invés dela ser considerada como uma rainha do lar, a importância na decisão dela, nas rotinas do dia a dia, ela se torna como uma pessoa de menos importância, que tem menos voz do que mesmo os filhos. O segredo da união familiar. A causa da divisão e discórdia na família e na igreja é a separação de Cristo. Aproximar-se de Cristo é aproximarem-se uns dos outros. O segredo da verdadeira união na igreja e na família não é a diplomacia, o trato habilidoso, o sobre-humano esforço para vencer dificuldades. Embora haja muito disso a ser feito, mas a união com Cristo, todas essas coisas sem Cristo, figurai um grande círculo, de cuja periferia saiam linhas que se dirigem todas para o centro. Quanto mais próximo do centro, mais próximas estarão estas linhas umas das outras. Assim é na vida cristã. Quanto mais perto nos achegamos de Cristo, mais perto estaremos uns dos outros. Deus é glorificado quando o seu povo se une em ação harmoniosa. Então, aqui fala que muitos, para fazer união, trazer união, tanto na igreja como na família, usam a diplomacia e trato habilidoso, sobre-humano, o esposo para vencer as dificuldades, né? E aí fala aqui que a gente, para vencer essa dificuldade, para ter união, é chegar mais perto de Jesus. Porque quanto mais nós chega perto de Jesus, mais chega perto um dos outros, né? Quer comentar alguma coisa, mamãe? Então nós vimos também que todas essas qualidades, sem Cristo, não vigoram por muito tempo, né? Elas não vigoram. Então tudo isso tem que ser feito com Cristo. A união com Cristo é que faz a diferença e que trazem todas essas qualidades. União no lar e união na igreja. Ah, vamos se unir, é só aquele discurso. O que tem que fazer para ter união na igreja e união na família? Consagrar as pessoas. Buscar... se aproximar de Cristo, né? Aconselhar o povo a buscar mais leitura na Bíblia, profecia, oração. E aí sim vai ter união e a família vão estar bem, né? Sim. Ajudem-se uns aos outros. A família firme é um sagrado organismo social, em que cada membro deve desempenhar sua parte, um ajudando ao outro. A obra do lar deve mover-se suavemente, como as diferentes partes de uma maquinaria bem regulada. Cada membro da família devia sentir que sobre ele repousa a responsabilidade individual de fazer sua parte em ajudar no conforto, ordem e regularidade na família. Não deve trabalhar um contra o outro. Todos devem empenhar-se unidos na boa obra de se encorajarem mutuamente. Devem exercer gentileza, longanimidade e paciência. Falar em tom calmo e baixo, evitando confusão, e cada um fazendo o melhor para aligeirar o fardo da mãe. Já destacar isso aí. Olha que interessante, irmão. Então cada membro da família tem que ajudar um ao outro. Sim. Todas as atividades do lar todos devem fazer, né? Geralmente onde a gente vive, né? No Brasil, nós temos a cultura que o homem deve trabalhar fora e as coisas de casa para a mulher. Então fica aquela regra, né? Se trocar, vamos supor, acontecer de a mulher trabalhar, o homem não faz nada dentro de casa, espera a mulher chegar do trabalho
e ela vai fazer as coisas da casa ainda. É mole isso aí? Misericórdia, irmãos. Não é fácil, né? Então você vê que até entre os irmãos, até aqueles que professam a verdade presente, a esposa chega cansada depois do trabalho, o homem ficou o dia inteiro em casa e não lavou uma louça. É verdade. Que Ou coisa. então, né, os dois trabalham. Sim, Se os dois trabalham, todo mundo vai ajudar, né? sim. Mesmo que o marido trabalhe e a mulher ficou em casa, não custa ver a louça ali, puxa, vou lavar essa louça. Ou não, chegar só criticar, aí traz transtorno, não sabe nem o que aconteceu. Então devemos cooperar e ensinar as crianças a cooperar no lar. Ah, é verdade. Decisão apropriada. Preciso crescer na graça, seja no lar ou onde quer que esteja, a fim de dar poder moral a todas as minhas ações. No lar, devo guardar meu espírito, minhas ações, minhas palavras. Preciso ser um exemplo para os outros. Devo meditar na palavra de Deus noite e dia e levá-la à minha vida prática. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a única espada que posso com segurança usar. Então, para ter um lar feliz, irmãos, precisamos ter comunhão com Deus. Crescer na graça. O que é crescer na graça? Crescer nas bênçãos espirituais, crescer no dom do Espírito, no fruto do Espírito. Mas isso só vai acontecer, não é alguma coisa holística, alguma coisa assim, de meditação transcendental, Transcendental. meditação transcendental, que os monges fazem, né? Mas sim estudo da palavra de Deus, orar a Deus para colocar em prática, buscar o Senhor. E o fruto é você mostrar o seu lar. Um lar bem ordenado, um testemunho vale mais do que 1000 sermões, né? É verdade. Então aqui, ó, preciso no lar, né? No lar devo guardar meu espírito, minhas ações, minhas palavras. E para crescer o lar na graça, deve estar fazendo culto de manhã à tarde, ensinar a criança no caminho que deve andar. Não é só comprar liçãozinha e no sábado levar a criança para a igreja, irmãos. Isso aí é catolicismo, né? Nós temos que ficar muito esperto com isso, nós somos protestantes. Que é achar que a igreja vai salvar, colocando a criança nas mãos das professoras e ouvir sermão, eu estou salvo, seguindo os rituais. Não, é em casa. Em casa, o meu lar deve ser um lar cristão, um lar adventista, um lar que está sendo preparado para a volta do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, que o nosso lar seja um antegozo do céu, seja um lugar de paz, de harmonia, que nós possamos aprender a tratar um ao outro com o respeito que merecem, com o respeito devido, guardar nossas palavras, nossas ações, nosso espírito, e que Jesus nos ajude, né, que os nossos filhos encontrem em nós pessoas, um refúgio, né, um oásis no deserto, que o nosso lar seja assim, Amém. pelo poder de Jesus. Amém. Tchau. Tchau, meus irmãos. Tchau. Deus abençoe.